Olá, vamos começar o nosso vídeo de hoje, sempre agradecendo a você que é inscrito no nosso canal, e se você curte os nossos vídeos, compartilhe nas suas redes sociais. Caso você ainda não seja inscrito, aproveite. Inscreva-se agora. É isso aí, vamos falar de um assunto interessante: unidade, cooperação, enfim. Efésios capítulo 4, versículo 15 e 16 diz o seguinte: Mas nós, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo, de quem todo o corpo, bem ajustado e consolidado pelo auxílio de toda junta, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio aumento para a edificação de si mesmo em amor. Às vezes a gente lê correndo e a gente perde de meditar naquilo que está dizendo. Vamos ler pausadamente. Preste atenção. Mas, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo. Cresçamos. Veja, não se pode dizer eu faço parte do corpo de Cristo e crescer sozinho. Cresçamos juntos. Uma obra, ela só cresce se for unida. Se não estiver unida, não cresce. Ela só cresce se tiver união. Continue. Naquele que é a cabeça, Cristo. Precisamos estar unidos em quê? Naquele que é a cabeça, Cristo. E que em todo o corpo, bem ajustado e consolidado, pelo auxílio de toda junta, segundo a justa cooperação de cada parte. Veja, pelo auxílio de cada junta. Aqui ele está falando, não está fazendo comparação do corpo humano com o corpo igreja, com a congregação, com a reunião, com o povo de Deus. Ele diz que com o auxílio de cada junta, o corpo se movimenta. Uma igreja só se movimenta se tiver o ajuste de todas as juntas, de todas as partes. Não é um pastor sozinho levar o rebanho nas costas, como diz a história. Cada um fazendo a sua parte. Ele diz segundo a justa cooperação de cada parte. Veja, tem que ser uma cooperação justa. Não é querer que uma pessoa faça tudo sozinho, porque aí não tem justiça nisso. Dessa forma está sendo injusto. Uns não fazem nada e outros fazem demais. Até porque a gente sabe que tem muitas pessoas, muitos irmãos, que sabem fazer muitas coisas e está escondido ali, está retido e tem vontade de fazer algo, mas por não ter aquele incentivo, aí fica recuado e muitas das vezes tem grandes coisas para ensinar as pessoas, grandes coisas para fazer na casa do Senhor, mas fica acuado. Muitas vezes nós estamos precisando do auxílio daquela pessoa, porque tem pessoas que pensam que é só a ovelha que precisa. O pastor precisa de auxílio também dos irmãos. Veja, nós precisamos movimentar todas as juntas para que a mão se mova. Você está vendo movimentar só aqui a mão. Mas para isso aqui fazer esse movimento, para as mãos se movimentar, aqui ó, também está se movimentando. É o cérebro quem dá os comandos para que movimente o corpo. Quando a pessoa perde aqui, ó, o corpo fica imóvel. A pessoa pode ter a mão perfeita, os braços perfeitos, os pés perfeitos, mas se aqui não funcionar, então ele perde os movimentos. Por exemplo, quando você pode observar uma pessoa embriagada, ele perde um pouco disso aqui, ó. Então o movimento do seu corpo fica comprometido por causa que aqui não está funcionando bem. Você pode observar isso. É simples. Quando a pessoa tem um derrame cerebral, por exemplo,
e ele vai parar numa UTI, ele pode ter o corpo perfeito como for, mas ele perde todos os movimentos. Então todos têm que se movimentar. Não é só a minha mão que está trabalhando nesse momento. Muita parte do corpo está trabalhando também, se movimentando. É o coração que está bombeando o sangue. É o cérebro que está dando o comando. Quando você pensa, por exemplo, quando eu penso em fazer esse simples gesto, não é a mão que vai querer fazer esse gesto. Primeiro saiu daqui o comando. Então, todos têm que cooperar justamente, como diz a história, cada um na posição em que foi chamado. Então, o corpo movimenta. Só é possível andar perfeitamente quando todos fazem a sua parte. Se todos não fizerem a sua parte, não tem como andar. Por isso que muitas vezes as pessoas dizem, eu faço tanto, eu luto tanto, eu batalho tanto, eu ensino tanto, mas o povo não aprende, o povo não... É porque tem alguém que não está fazendo a sua parte. Ou até mesmo a culpa está em nós, muitas vezes. Precisamos parar, refletir, para aí. É as pessoas que não estão fazendo, ou sou eu que não estou tendo visão espiritual para colocar cada peça no seu lugar? Até porque quando há aquela união, quando todos trabalham, é diferente. O negócio anda de uma maneira incrível. Tudo prospera, tudo dá certo. E é assim como manda a palavra de Deus, né? Um pastor, ele é um comandante. Ele tem que saber fazer a leitura do que está acontecendo. Ele tem que ver aonde cada peça se encaixa. Por exemplo, trazendo um exemplo do futebol. O treinador, ele observa o adversário. E ele traz, antes do jogo, uma conversa com os atletas. E ele conta qual é o ponto fraco do tal jogador. Ele diz, por exemplo, aí você vai marcar o fulano, a deficiência dele é essa, essa e essa. Ele é bom nisso e ele precisa observar para colocar, às vezes, uma pessoa que não faz nem parte do time titular. Mas ele, para aquele jogo específico, ele precisa daquela peça, ele vai pegar no banco de reserva e de hoje quem vai ser titular é o fulano. Por quê? Porque para esse jogo eu preciso o fulano jogando nessa posição. E coloca o outro que é titular no banco. Quando a gente diz assim titular, em um time de futebol, não existe titular. Existe uma equipe. Uma equipe vencedora, ela não tem reservas e titulares. Ela tem uma equipe. O treinador vencedor, ele tem uma equipe. Ele sabe que ele pode contar com aquele que está no banco de reserva na hora que ele precisar. Assim também tem que ser um pastor na obra do Senhor. Ele tem que saber com quem ele pode contar, irmãos. Ele tem que saber, eu preciso fazer uma visita, quem é que pode ir comigo? Muitas vezes, não é nem o obreiro que é mais chegado a ele, que está ali, que vai poder ir com ele. Porque ele sabe das deficiências que muitas vezes o seu obreiro tem. Ou vai dizer que um obreiro não tem deficiência? Claro que tem. Todos nós temos deficiência. Que muitas vezes ele sabe da deficiência dela. Ele vai contar com alguém que muitas vezes não tem nem oportunidade na casa do Senhor, mas ele sabe que pode contar com aquela pessoa. Que chama irmão ou irmã. Eu preciso do irmão, tal hora, assim, para a gente fazer uma visita. Alguém que está enfermo ou alguém que está passando por tribulação, por um processo de possessão maligna, e o irmão ou a irmã, ele diz, pode contar comigo, pastor. Ele pode não ter oportunidade no domingo, porque ele não quer, não é a área dele, mas na hora que tem de contar para encarar o inimigo de frente, pode contar com ele que ele vai. Por quê? Porque ele está na posição certa. Então, um pastor é dessa forma, ele tem que ter a visão espiritual. Aí todo o corpo anda. Usando como exemplo,
Aconteceu essa semana uma partida de futebol, uma vitória improvável. A grande maioria apostaram que o time do Internacional de Porto Alegre ia dar uma goleada no Sport pela situação que o campeonato está ocorrendo nesse momento. E o time do Internacional entra em campo com todo aquele pensamento, com toda aquela onda positiva, só que do outro lado tinha um treinador que fez a leitura do jogo, fez a leitura do seu adversário e ele trouxe, irmã Rosana, para o chamado time titular, alguns jogadores que estavam esquecidos. E alguém dizia assim, se com o titular o Sport ia perder de 1-5, com esse time que esse treinador entrou aí, vai tomar de 10 para lá. Sabe o que aconteceu? Ele neutralizou o time do Internacional e ganhou a partida por 2-1. Por quê? Porque tinha alguém que teve visão do jogo. Da mesma forma, na vida espiritual não é diferente. O apóstolo, eu faço essa comparação porque o apóstolo Paulo me dá razão para isso. Ele faz comparação do cristão com o atleta daquela época, aqueles que corriam no estádio, que todos corriam atrás de um prêmio. Por isso eu faço essa comparação. Talvez alguns não entendam, mas é da mesma forma. O improvável aconteceu. Por quê? Porque tinha alguém que teve visão do que estava acontecendo. Por isso que na casa do Senhor, o líder, aquele que está à frente, aquele que é o comandante, ele precisa ter essa visão para colocar cada peça no seu lugar e não sobrecarregar ninguém. Não existe ninguém descartável na obra do Senhor. Na obra do Senhor não existe titulares nem reserva. Na obra do Senhor existe uma equipe, um corpo, chamado Corpo de Cristo. E todos são importantes. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo de número 12 e o verso 26. De maneira que, se um membro sofre, todos sofrem com ele. E se um deles é honrado, com ele todos se regozijam. É uma equipe, não tem ninguém melhor nem menor. Quando ganha, ganha todos. Quando perde, todos perdem. Quando se alegra, alegrai-vos com o que? Se alegram. Chorai com os Que choram. porque nós somos todos um só. Quando nós nos juntamos, cada um na sua função, nós formamos um único corpo, um único pensamento. E é assim que tem que ser. A união, a unidade na casa do Senhor, ela não tem comparação. É impossível uma obra que tenha união, ela não crescer. Ela não crescer espiritualmente. Ela cresce porque tem união. Outra passagem bíblica está em João, capítulo de número 17, versículo 22 e 23. Eu lhes tenho transmitido a glória que me tem dado, para que sejam um como nós o somos, e eu neles e tu em mim, a fim de que sejam aperfeiçoados na unidade, para que o mundo conheça que tu me enviaste. Eu os amaste como também amaste a mim. Então, Jesus, ele disse que o desejo dele é que nós sejamos um, como ele e o Pai é um. Esse é o desejo do coração dele, que nós sejamos um, como ele e o Pai é um. Veja o que diz o salmista no Salmo de número 133. Ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. Ó, quão bom. Interessante que Jesus disse que... Esse versículo já diz tudo, né? É verdade. Interessante que Jesus, ele disse uma certa vez, por que me chama bom? Bom só há um que é Deus. Então, a união dos irmãos, ela é comparada a o próprio Deus, que é bom. Ó, como bom. E esse ó é algo grandioso, é uma coisa que agrada
Deus de uma forma tremenda. É como se Deus estivesse assim, saindo bem de dentro, e né? Do coração de Deus, para a gente ler, meditar e praticar, né? Veja o outro verso que ele diz. É como um óleo precioso sobre a cabeça, que desce sobre a barba de Arão. Olha só, ele faz uma comparação da unção, do derramamento do óleo na cabeça do sacerdote, na cabeça do sumo sacerdote Arão. Aquilo foi prazeroso para Deus, aquilo foi maravilhoso. Agora ele faz comparação que é precioso o óleo descendo sobre a barba de Arão. Interessante falar em barba, o nosso tempo ali já foi embora, mas tem gente por aí que diz que o crente não pode usar barba, sabe? O servo de Deus não pode usar barba. Aonde a palavra do Senhor compara uma coisa preciosa aos olhos de Deus, o óleo descendo sobre a barba. Eu não uso barba porque, dá muito trabalho, né? E outra, eu preciso, né? E outra, o meu trabalho exige que eu não use barba com o servo de Deus ou não. Pelo contrário, a palavra do Senhor está dizendo aqui, está usando a barba, o salmista aqui está usando o óleo descendo sobre a barba do sacerdote Arão como algo precioso aos olhos de Deus. Imagine, algo precioso aos olhos de Deus. Agora, por que, irmã Rosana, fugindo um pouco do nosso assunto, por que ele usa a barba como exemplo da união? O que tem a ver a barba com a união? Tem muito. Sabe por quê? Porque suponhamos que se eu tenho aqui uma cicatriz no meu rosto, se eu deixar a barba crescer, essa mancha vai ser encoberta. Se eu tirar a barba e deixar só um cabelo aqui, não vai cobrir a mancha. Mas se a barba, todas elas crescerem junto, vai chegar uma hora que quando ela crescer, ela vai cobrir, irmã Rosana, as falhas. Quando uma igreja, ela cresce em unidade, irmã Rosana, não se vê mais defeito, não se vê mais mancha, não se vê mais falha. É diferente, né? Aí começam Deus recompensar, né? Com milagres, com batismo, com curas, com várias coisas vindo do alto, porque Deus se agrada de uma igreja em união. Então veja a união, a barba sendo usada como exemplo de união, porque se você observar, irmã Rosana, a barba, ela cresce por igual. O cabelo aqui da barba, ela cresce por igual. Nenhuma cresce mais do que outra. Cresce por igual. Isso significa que na obra do Senhor, nós também precisamos crescer por igual. Ninguém é maior do que ninguém, ninguém é melhor do que ninguém e ninguém é menos importante do que ninguém. Todos são iguais perante Deus na obra do Senhor. Então, ele faz essa comparação do óleo precioso que representa o Espírito Santo sobre a barba do sumo sacerdote, que representa a união do povo de Deus. Quando a barba cresce, todos crescem iguais. Se tem uma mancha ou uma cicatriz, como eu já falei, todos unidos é que vai fazer com que aquela mancha e aquele defeito seja encoberto, seja deixado no esquecimento, que ninguém fique olhando o defeito um do outro, porque todos nós temos defeito. Quando todos estão em um só pensamento de crescer unidos pela obra do Senhor, ninguém se preocupa em olhar o defeito do outro, pelo contrário, eu ajudo meu irmão no defeito dele e ele me ajuda no meu defeito, e todos nós crescemos juntos e unidos. Quando a igreja está em união, é tão óbvio que Deus gosta, que Deus quer, que Deus manda, que tudo se arruma.
os irmãos têm mais alegria de ir para a casa do Senhor, têm mais alegria de trabalhar para Ele, um ajudando o outro. E é assim que Deus quer, né? Vamos continuar a leitura. Que desceu sobre a gola das suas vestes, como o orvalho de Hermon, que desce sobre os montes de Sião, porque ali o Senhor ordenou a bênção, a vida para sempre. O Senhor só ordena a bênção aonde tem união. Ah, porque eu não estou sendo abençoado, porque Deus não responde a minha oração, porque está acontecendo isso, porque está acontecendo aquilo, porque, meu Deus do céu, é tanto problema, é tanta confusão, ore por mim, porque isso, porque aquilo outro. O que será? O que será que está acontecendo? O que será? Não, porque o fulano é assim, porque eu sei que... Então sempre coloca a culpa no outro. O Senhor ordena a bênção onde tem união. Aonde tem união, o Senhor ordena. E o que é ordenar, irmã Rosana? Dá ordem. Dá ordem. Dá ordem é a mesma coisa de alguém pedir em fazer alguma coisa? Não. Tá vendo aí? Quando Deus, ele vê união, ele ordena a bênção imediatamente. Não, ele não pede. Ele não diz assim, por gentileza, vai ali e abençoa aquela pessoa. Não. Ele diz, eu ordeno que você vá agora abençoar aquela pessoa. Eu ordeno que o Senhor vá agora abençoar aquele lugar. Eu ordeno que o Senhor vá abençoar isso ou aquilo outro. Por quê? Porque tem união. E que o nosso Deus Todo-Poderoso nos dê a capacidade de entendermos que sem união não chegaremos a lugar nenhum. Que ela possa começar de você, de mim. Amém? Amém.